De volta com Se Liga. No programa de hoje estamos falando sobre menor infrator no trânsito. Aqui no estúdio com a gente, o pessoal da Escola Estadual Valdemir Barros da Silva. E o DJ Gil Marques. Hoje no quadro Aconteceu Comigo, vamos conhecer a história da Dona Cleide Ajala, que tem uma filha menor de idade que se envolveu em um acidente de trânsito e que recentemente começou a participar do projeto Premi Júnior. Foi assim, foi no final de semana que ela saiu, né, de casa, foi lá pra vila, ela saiu para ir com as amigas dela. Aí era a base de 9h30 da noite que aconteceu o acidente dela. Ela tava, o rapaz falou, né, que ia ensinar ela a pilotar a moto. Aí ela falou que não queria, né, porque ela era de menor e ela não sabia pilotar a moto. Aí o rapaz deu a moto para ela. Aí foi que ela tava pilotando a moto, foi na hora que ela foi fazer a curva, né, aí ela se acidentou. Ela foi parar em frente do para-brisa do carro. Ela tava carregando, aí o rapaz ficou em coma, ficou bastante em coma. Isso aí foi a premiação, né, que ela ganhou desse programa Premi Júnior aí para ela é importante, que daí ela vai estar sabendo, né, a responsabilidade, como que é tá pilotando uma moto, né, e ela de ser menor de idade, né, para ela é um bom. Daí ela cria, né, mais uma responsabilidade, né, ela já sabe, né, que nem igual eu falei para ela, né, que a gente nunca aceitou dela tá pegando uma moto, né, para estar pilotando aí, sendo de menor de idade, né, o risco é grande, né. Renan, o Premi Júnior trabalha com a equipe multidisciplinares. Quem são esses profissionais, Renan? Quem tem trabalhado conosco, além do pessoal da psicologia, são alguns policiais do trânsito e o pessoal dos bombeiros também, para a gente trabalhar com esses jovens, com esses pais, né? Eu estava olhando a reportagem da Dona Cleide aí. Nos últimos 2 anos, isso passou a ser mais frequente. Nós tínhamos mais garotos, né? E agora, de uns 2 anos para cá, começaram a chegar para nós as meninas também. Um comportamento que era tipicamente masculino, os frequentadores do Premi Júnior, agora nós temos as meninas também participando. Renan, na sua opinião, os jovens, eles assimilam bem o programa, o Premi Júnior? Os resultados são positivos? Esses jovens, eles voltam a reincidir no trânsito ou não, Renan? Felizmente, a gente não tem tido uma reincidência. Daqueles jovens que participam do programa, que vêm a todos os encontros, participam das etapas e que também os pais participam. A participação dos pais é fundamental desde o primeiro encontro para a gente analisar a situação que ocorreu. Quando os pais nos acompanham nas situações que eles fazem observação de comportamento de risco, a gente vai com eles para a rua para fazer essa observação. E no próprio fechamento, quando a gente devolve para esses pais dizendo como é que, está o desempenho do seu filho, quais são as necessidades dele estar reforçando com o filho para que isso não aconteça novamente. Então, a gente vê que tanto a participação do jovem quanto a participação dos pais é extremamente importante. E se eles participarem do programa realmente de uma maneira comprometida, a gente consegue ajudá-los nessa situação de mudança. Doutor Sérgio, um dos fatores de risco no trânsito envolvendo os jovens é álcool e drogas. Você, como presidente do Conselho Antidrogas aqui do nosso estado, na sua opinião, o que precisa ser feito para essa nova geração? Existe um concurso de ações impelindo o jovem ao consumo. Quando não pais que querem provar que seus filhos são homens e desde cedo molham a chupeta numa cerveja, quando não a nossa arte, a nossa música, sobretudo, e eu tenho me dado o direito de chamar de sertanojo, porque a música sertaneja é uma característica belíssima da nossa cultura, mas existem alguns que se valem disso para impelir o jovem a beber, sobretudo o universitário, músicas que estimulam o consumo de bebida alcoólica. E eu lamento pelas emissoras, pelas FMs que divulgam essas músicas, e alguns
DJs já me falaram que eles fazem isso porque esses cantores, compositores, eles pagam para que eles divulguem esse tipo de música. Músicas com uma melodia interessante, motivante, dançante, mas que por trás traz uma mensagem nociva, de mandar correr na contramão a 120. Isso, para mim, é um excesso do uso da liberdade de veiculação. E nós poderíamos fazer esse controle, não é? Quando estimula a beber, conjugar beber e fazer sexo e dirigir. Nós temos reportagens de jovens universitários que falam abertamente, não, eu bebo, o meu carro tem airbag, se bater eu me garanto. Inclusive, um deles dizendo, o nome de um moço chamado Luan Rocha, ele dá uma entrevista dizendo isso. Ele falou assim, olha, eu não estou nem aí para o país, a lei não se importa, se eu for a vítima, eu também, ninguém vai ligar para mim, porque, infelizmente, nós não temos ninguém que se importe com as vítimas. Doutor Sérgio, diante de toda essa sua experiência trabalhando com menor infrator, o que leva o jovem a transgredir a lei do país? A falta aí, o relacionamento com a família, são valores familiares, é religião? O que o senhor acha que precisa ser? Mais uma vez, acho que é um consórcio, uma somatória de coisas. Começa na família. Se você tem pais com uma família bem estruturada, com princípios, ensinando desde o princípio, desde o início, a formação dessa criança, desse jovem, em respeitar os limites, a fé é fundamental. Isso é antigo, mas protege e funciona. Tiraram Deus das coisas, a pretexto do Brasil ser um país laico, pelos direitos e deveres. Criança e adolescente têm direitos, mas também têm deveres. E pela lei brasileira, o dever de qualquer criança ou adolescente é respeitar seu pai e sua mãe, respeitar autoridades, cooperar com as tarefas que eles possam executar sem comprometimento. Honrar os mais velhos, né, doutor? Honrar, não é? E nós temos visto que isso tem se perdido. E o que é pior, nós temos visto uma ingerência do poder público na família para desautorizar cada vez mais os pais, e o poder público não é capaz nem de cuidar daquilo que é seu, nem praças, nem hospitais, nem escolas. Eu digo isso, poder como nação brasileira, não cuida nem do que é público, agora quer se meter dentro da casa para dizer para um pai e para uma mãe como é que ele deve educar seu filho. Isso, para mim, tem trazido essa degeneração de comportamento juntamente com a ideia de impunidade. É o que eu estou dizendo, a moçada acha que faz o que quer e não dá nada. Na escola, ele bate num professor, fura um colega, xinga quem quer, e ele vai ter uma advertência. A advertência é sinônimo de impunidade. E o que é pior, o judiciário replica essa medida, a advertência, e para o jovem que vai na sala do juiz e sai de lá com advertência, ele sai com a certeza de impunidade. Isso até o homicídio, porque uma pena que dá de 12 a 30 anos, se é um adolescente que mata, ele não fica 6 meses internado, 1 ano. Na sua opinião, o que precisa ser mudado? Como eu disse, os pais precisam urgentemente entender que eles são responsáveis pelos seus filhos. Ainda que o poder público venha querer se intrometer na casa e dizer, olha, você não pode disciplinar seu filho. Eu não estou falando de espancamento, não estou falando de agressão, eu estou falando de modelo de vida. Pais que são bons modelos, falam a verdade, não blefam com seus filhos e sabem impor limites, com amor. Todo filho quer isso de um pai, não é? No entanto, quando isso tem faltado nas casas, até por medo da legislação, tem medo, porque o filho... Eu tenho casos que eu atendo, que os filhos vão denunciar. Eu vim aqui denunciar minha mãe, porque, cárcere privado, eu quero ir na balada, eu já tenho 13 anos, minha mãe não quer deixar, então eu quero processar minha mãe por cárcere privado. Aí eu mostro na lei que quem vai ser processado é aquele adolescente por denunciação caluniosa, que é um ato infracional grave, porque compete aos pais, eu espero que alguém me ouça, compete aos pais, pelo artigo 1634, inciso 2 do Código Civil, dizer que hora que o filho sai, com quem sai, onde vai, que hora que volta e se vai. Se os pais disserem, você não sai, compete a eles dizer isso, não a juiz, nem polícia, nem promotor. E isso não está sendo feito, não está sendo exercido. Então, eu incentivo os pais a cumprirem a lei, porque a lei dá a eles, pela Constituição Federal, artigo 227, 229, compete aos pais educar seus filhos,
Porque o que está acontecendo? Quando ele deixa o poder público se meter na sua casa e dizer o que ele faz ou não faz, eu só alerto. Se o Brasil é o 4º país do mundo em morte de jovens, é o 4º país em que pais enterram os seus filhos. Doutor Sérgio, tem pergunta da plateia. É com você, Kleber. Tem pergunta aqui com a Caroline. Beth, fala aí, Caroline. Bom dia. Eu queria perguntar para o doutor Sérgio qual a opinião dele com relação aos menores com 16 anos tirar a CNH. Isso já foi tentado antes. Inclusive, quando nós estávamos em Ponta Porã, o Ministério da Justiça concedeu a jovens de 16 anos autorização para conduzir ciclomotores, motos de 50 cilindradas no máximo. Explodiu o número de jovens hospitalizados, mortos, e aí foram observar que alguns tinham 14 anos e pegavam motos de 150 cilindradas. E perguntaram, mas você, por que você está dirigindo? Ah, agora pode. Não, como pode? A lei daria uma autorização, não a CNH, para quem tem 16 e é de 50, até 50 cilindradas. Ah, não, mas eu sei pilotar melhor que o meu irmão, que já tem 18. Então, eu sou contra antecipar isso, porque você vai ter tempo suficiente para dirigir até enjoar. O que eu não posso é antecipar, porque não há maturidade para isso. Está provado, pelo contrário. A adolescência está se estendendo aos 20 anos, não é? Eu não preciso antecipar isso, eu preciso de educar primeiro. Tem a participação do Wilson também. Fala aí, Wilson. Bom dia. Qual que é a penalidade que o menor infrator recebe ao ser pego dirigindo no trânsito? Bom, eles responderiam, teoricamente, pelo artigo 309 do CTB. Nós não podemos falar em penalidade para adolescente, porque o adolescente ele não comete crime. Pelo artigo 103 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele responde a uma medida socioeducativa. Então, como eu disse, nós estamos preventivamente pegando esse jovem, Kleber, e mandando para o Premi Júnior, para que ele seja reeducado. E, felizmente, isso não volta a reincidir, ele não volta a reincidir. De outra forma, esse jovem vai poder responder por uma medida socioeducativa de advertência, que numa primeira mão, que já é grave, ele já se torna um infrator, e aí pode seguir até por prestação de serviços, reparação do dano quando houver, e até uma liberdade assistida. Não me parece que tenha havido algum incidente em que um jovem tenha sido internado, porque as medidas de internação têm sido reservadas para casos mais graves, com exceção quando há assim, um reflexo mais grave. Se bem que aqui em Campo Grande eu já vi até jovem alcoolizado matar colega dentro do carro dele, capotando um carro, e está andando por aí, continua dirigindo e bebendo. O Christian vai participar também. Fala aí, Christian. Bom dia, e eu queria fazer a pergunta para o psicólogo do Detran, Renan. Queria que você fizesse uma comparação em números entre o jovem infrator aqui do estado de Mato Grosso do Sul em relação ao Brasil todo, todos os estados, assim, comparação em números. Bom, a gente não tem muita diferença da estatística nacional, não. Infelizmente, a nossa realidade socioeconômica e o número de veículos tendo aumentado, inclusive nas famílias, tem propiciado esse crescimento do número de adolescentes infratores, até pela facilidade de acesso aos veículos ou porque muitos aprendem aí com os pais. Mas a gente não tem uma realidade muito diferente de outros lugares, não. Daqui a pouco a gente continua essa conversa. Depois do intervalo tem Se Liga Quiz, nosso game de perguntas e respostas, valendo um prêmio. Não saia daí.